Vamos lá, Gênio, resolver a questão 29 e eu não coloquei aí no nosso aplicativo organizadinho, porque tem muita informação e eu vou deixar lá somente o que interessa para a gente fazer os cálculos, tá? Então aqui nós temos o nosso arquivo em PDF, questão 29, que a gente precisa nesse início dessa parte aqui, depois a gente prossegue, tá? Vamos lá então, a questão 29 diz assim: Brenda se deslocou do IFRJ Campus Maracanã para IFRJ Campus São Gonçalo utilizando o aplicativo Uber. O tipo de, seguindo aqui à esquerda, o tipo de viagem escolhida foi UberX, que apresentou no aplicativo a seguinte tabela de cobrança. E aí nós temos essa tabela, né? Um preço base de R$ 1,66, um preço mínimo de 7,62, taxa de cancelamento R$ 7,00, o valor por quilômetro R$ 1,18 e por minuto 12 centavos. Ok, daqui a pouco a gente vai olhar isso aí. Considere as seguintes informações. Após a chegada do motorista no local, o usuário tem 5 minutos de tolerância para entrar no carro. Após esse tempo, será cobrado um valor adicional de 14 centavos para cada minuto excedente. Agora, tem um erro aqui, né, de pontuação, né? Deveria ser um ponto aqui, não uma vírgula, né? Porque a gente lê assim, né? Após a chegada do motorista no local, o usuário tem 5 minutos de tolerância para entrar no carro. Ponto. Após esse tempo, será cobrado um valor adicional de 14 centavos para cada minuto excedente. Enfim, críticas à parte, vamos seguir aqui com a nossa matemática. Depois ele diz assim: a taxa de cancelamento só é utilizada caso a corrida seja cancelada. É um tanto óbvio também, né? O preço base e o preço mínimo devem ser acrescentados no valor total a ser pago pelo passageiro. Ok. Seguindo, a viagem durou 40 minutos com distância percorrida de 41 km e o motorista esperou Brenda por alguns minutos no local de partida. Brenda pagou R$ 63,44 por esta viagem, que não foi cancelada. Ok. É outra coisa meio estranha, né? Se ela pagou R$ 63,44, então a viagem não foi cancelada, né? O tempo que o motorista ficou à espera de Brenda no local de partida foi o seguinte em minutos. Olha quantas informações, né, gente? A questão não é difícil de entender. O problema é que ela é trabalhosa, né? Então, eu peguei aqui o que nos interessa, que é essa tabelinha, e depois nós temos algumas informações aqui. Ó, após a chegada do motorista, tá vendo? O usuário tem 5 minutos de tolerância para entrar no carro, tá? Aí após, vamos lá, após, aí eu vou marcar isso aí com uma outra cor. Após esse tempo, será cobrado um valor adicional de 14 centavos para cada minuto excedente. A taxa de cancelamento será cobrada se tiver cancelamento, ok? Vamos subir um pouquinho a nossa tabelinha. Está dizendo aqui que o preço base e o preço mínimo devem ser acrescentados no valor total a ser pago pelo passageiro. E a gente viu aqui, ó, preço base e preço mínimo. Está aqui na tabelinha, né? Preço base, que é R$ 1,66, e preço mínimo, que é R$ 7,62. Então, faz todos os cálculos e depois soma isso daí. Ou a gente já pode incluir isso aqui já logo nos cálculos, né? 166 mais 762. Então, vamos lá. Eu vou subir essa telinha aqui. E aí a gente vai olhar o seguinte. A gente vai olhar o arquivo em PDF com essa tabela para ir fazendo os cálculos, né? Aliás, eu não vou subir tanto não, porque algumas informações eu vou olhar aqui mesmo. Por exemplo, essas aqui, ó. Essas aqui a gente vai olhar aqui na nossa telinha mesmo. E lá no arquivo PDF nós vamos olhar a tabelinha que está aqui. Pronto. Então vamos lá. Como que a gente vai calcular o valor a ser pago? Bom, a gente tem o valor da tabelinha lá, que é o preço base e preço mínimo. Vamos olhar novamente. Ó, isso aqui vai entrar nos cálculos, né? 166 mais 762. Então tá.
Então já vamos colocar lá. 1,66 mais 7,62. O que mais que vai entrar nessa conta? Ó, já tem essa informação aqui de cima, ó, que a gente colocou, né? Que vai ser... Ele vai esperar 5 minutos, mas o tempo excedente vai ser 14 centavos por minuto. Então, eu não sei qual é o tempo. Vamos chamar o tempo T. Tá? Um tempo de espera. Agora, Gênio, só um detalhe, tá? Esse tempo de espera, nós vamos considerar somente o que está sendo cobrado, tá? Tempo de espera cobrado. Por quê? Nos nossos cálculos, quando a gente achar esse T aqui, tá? A gente está levando em consideração o valor pago pela passagem, né? Pela corrida. Então, quando eu achar o valor de T aqui na nossa expressão, como ele está envolvido no preço da corrida, então é o tempo de espera excedente, tá? É o tempo excedente, o tempo que foi cobrado, ó, excedente. E aí depois a gente prossegue no raciocínio para descobrir quanto tempo ficou esperando, né? Porque o tempo limite, né, é de 5 minutos. Se eu achar um tempo t igual a 10, por exemplo, então tem que somar aí mais 5, né? Porque não é cobrado. Se eu achar o t igual a 2, então tem que somar mais 5, que dá 7, e assim vai, tá? Bom, então vamos lá. Nós temos o preço mínimo, o preço base, e depois vamos colocar o valor por minuto, né? Pelo tempo excedente, 0,14 vezes um tempo t, que eu não sei quanto que é, não sei quanto que esperou, tá? Depois, nós temos aqui a taxa de cancelamento, só é usada se cancelar, não vai cancelar. O preço base e o preço mínimo deve ser acrescentado no final. A gente já colocou aqui no início, não tem problema. Depois, a viagem durou 40 minutos só. E a distância foi 41. Então, vamos olhar na nossa tabela. Ó, 40 minutos, qual é o valor por minuto? Vamos lá, por minuto, tá aqui, ó, 12 centavos, né? 12 centavos. Então, 0,12 vezes 40, mais 41 quilômetros, está aqui, vezes o valor por quilômetro, que foi, aqui, ó, valor por quilômetro, 1,18. Beleza. 1,18. Bom, isso tudo tem que dar o valor da viagem dela, que foi 63,44. 63,44. Então, Gênio, vamos lá. Eu vou somar isso daqui, ó. Eu vou fazer essa conta aqui também. Então, só para a gente ficar aqui mais organizadinho, eu vou fazer essas contas aqui agora, ó. Imagina fazer isso aí no braço. E eu entendo você. Se você chutar uma questão dessa, eu até entendo. Embora eu sugiro deixar para o final, se tiver tempo você faz. O ideal é fazer, tá? Chutar, qualquer um sabe fazer, né? Qualquer um chuta. 9,28 daqui, ó. 9,28 mais 0,14t mais, aí, olha essa continha linda aí, como é que vai fazer isso? Vamos embora. 0,12 vezes 40, 4,80. Vou botar 4,8 só porque esse zerinho aí atrapalha nas contas. Mas, aí outra que maravilha de fazer essa conta, né? 41 vezes 1,18. 41 vezes 1,18. Para que isso, né, gente? 48,38. 48,38. Para que isso numa questão? Fala para mim. Você não está avaliando se o aluno entende disso. Você está avaliando se ele tem paciência para fazer isso. Ok. Bom, agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar esses valores aqui, ó. Tá?
Então vai ficar 0,14t, passar ele aqui para frente. E esta soma toda eu vou fazer e colocar ainda aqui do lado esquerdo. 9,28 mais 4,8 mais 48,38. Isso dá 62 e 46. Tudo isso igual a 63 e 44. Agora a gente passa isso aqui lá para o outro lado. Então vai ficar 0,14t é igual a 63 e 44 menos 62 e 46. Então 0,14t é igual, vamos ver quanto é que dá essa conta, 63,44 menos 62,46. Dá 0,98. Tá, vamos subir um pouquinho mais. Então, t vai ser o quê? 0,98 dividido por 0,14. E aí, gênio, lá na sua conta, você tem que eliminar essa vírgula, né? Quer dizer, na verdade, multiplicar por 100, em cima e embaixo. Vai ficar 98 dividido por 14. Tá? Aí você pode ir simplificando, então fazer essa conta aí mesmo. Vamos ver quanto é que dá, né? 98 dividido por 14 dá 7. Bom, pelo menos eles não deram uma zoada com o aluno, com o candidato, né? Poderia ter colocado a resposta 7 aqui, né? E o candidato ia marcar. Mas é o tempo de espera, esse aqui é o tempo cobrado. O tempo de tolerância lá, vamos lá de novo. Vamos ver aqui. Não foi aqui. Após a chegada, o motorista no local, né, ele tem o usuário tem 5 minutos. Depois disso é que é cobrado. O que a gente colocou ali foi o tempo excedente, o tempo que foi cobrado, 14 centavos por minuto excedente. Então, se todo aquele tempo entrou na conta, é porque ele foi cobrado. Logo, o tempo de espera é o quê? 7 mais 5, ou 5 mais 7, né? Que é o tempo de limite para esperar, de tolerância, né? Mais o tempo excedente. E aí 7 mais 5 dá 12. Gênio, o raciocínio da questão é tranquilo, porém é muita conta chata para fazer. Então tá aí, resposta letra C. Esse tipo de questão eu sugiro você deixar para o final. Faça sempre as mais fáceis primeiro, se vê que tem pouca coisa para pensar. Eu, numa prova, eu costumo resolver primeiro português, se tiver matérias como ciências, né? Você tem lá física, nem tanto, é um pouco demorado também, mas se você tem lá ciências humanas, né? História, geografia, biologia também, né? Ciências da natureza, a parte de biologia, química, aí depois eu vou até para física, e aí depois que eu vou para matemática, por fim eu deixo a redação. Eu, Delson, gosto de fazer dessa forma. Tem questão difícil? Deixa para o final, vai fazendo as mais fáceis. Não perca tempo em questão difícil que você vai torrar a sua paciência, vai sair fumaça pelos neurônios, pela cabeça, vai torrar os seus neurônios e aí você não consegue fazer mais nada. Tá? Então, essa é a minha dica.